Olha, o Jornal da Manhã agora tem um convidado, o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho. A gente vai fazer um balanço sobre esse ano de 2019, a expectativa para o ano que vem. Secretário, bom dia, obrigado sempre por atender a Jovem Pan. Bom dia, Tiago, bom dia a todos da Jovem Pan, estamos à disposição. Bom, secretário, a reforma da Previdência foi aprovada esse ano com grande articulação do senhor e a dúvida é saber em relação à PEC paralela da Previdência que prevê que estados e municípios entrem na reforma, mas muitos estados, inclusive alguns estados, estão até se apressando para já aprovar a Previdência estadual. Como é que fica no ano que vem com a PEC paralela e os estados que também estão discutindo esse assunto? Bom, primeiro dizer que o Congresso fez um trabalho muito bom ao aprovar a PEC 06, né? A Câmara e o Senado da República, depois que foi enviado pelo presidente Bolsonaro. E em seguida, por uma articulação política, foi feita uma PEC paralela para que algumas modificações que o Senado gostaria de fazer não prejudicassem a tramitação do projeto original. Ocorre que ao longo desses 2 meses, né, desse mês principalmente, 9 estados já fizeram a sua reforma da Previdência. E pelo menos mais 7 ou 8 já enviaram propostas para as suas assembleias e estão em processo de discussão. Imaginamos que no mês de janeiro, fevereiro, depois do recesso, esses estados também irão concluir suas respectivas reformas. Quem vai dizer qual a prioridade da votação desse projeto, em função, inclusive, do fato de que os estados estão fazendo a sua própria reforma, vai ser o próprio parlamento. Nós temos aí um grande número de projetos e uma agenda robusta para o próximo ano, e uma janela que deve se fechar em torno de julho do próximo ano, em função das eleições municipais. Nós temos 3 PECs que tratam da reestruturação do Estado brasileiro. Nós temos a reforma tributária, nós temos a reforma administrativa, nós temos o PL 905 que trata da redefinição do mercado de trabalho, da reestruturação da nossa CLT. Enfim, nós temos uma série de projetos que o próprio marco do saneamento. Então, quem vai dizer qual é a prioridade é o próprio parlamento, em função da necessidade da sociedade brasileira. Secretário Samidana aqui conosco nos estúdios. Sami. Bom dia, secretário. A gente tem uma expectativa aí do programa Verde e Amarelo do governo, mas eu queria puxar uma provocação. O Brasil é um dos países com mais encargos trabalhistas, né? É muito difícil, é muito caro. O mundo mudou, a nossa Constituição de 88 previa uma espécie de trabalho e hoje mudou. Você tem as pessoas trabalhando de casa, você tem pessoas com muitos empregadores. Dá para esperar uma reforma trabalhista mais contundente? E se sim, quando em 2020? Bom, Sam, primeiro lhe cumprimentar, dizer da nossa satisfação durante o ano 2020, termos participado, termos participado de uma série de programas em que você foi interlocutor e nos questionou de forma tempestiva sobre programas e projetos importantes do país. Nós apresentamos um projeto, que é a MP 905, e as pessoas falam muito sobre a carteira verde e amarela, que é um aspecto do programa. São mais de 30 páginas, né? Nós tratamos da forma como o Estado brasileiro se comporta com o empreendedor. Quer dizer, ele abre mão de ser um Estado persecutório, um Estado criador de dificuldade e obstáculos, para passar a ser um Estado parceiro de quem empreende, de quem trabalha. Nós tratamos do microcrédito, nós tratamos de uma série de simplificações da própria CLT. Agora, nós não estamos entrando nos direitos que estão contidos dentro da Constituição Federal no artigo 7º. Isso certamente é necessário que haja uma nova discussão com a sociedade como um todo, né? Porque nós fizemos 4 grupos de trabalho, que denominamos de GAET, Grupos de Altos Estudos. Num deles nós estamos tratando de mercado de trabalho do futuro, dentro da linha que você nos questiona, ou seja, essa nova dinâmica e estrutura do mercado de trabalho, da necessidade da flexibilização de jornadas, de novas formas de vínculo empregatício ou da falta deles em função dos aplicativos de celular,
da inovação tecnológica, da inteligência artificial, da indústria 4.0, da robótica. Isso é uma mudança que está acontecendo no mundo inteiro e vai acontecer no Brasil também. Então, no dia 10 de fevereiro, nós estamos recebendo esses estudos, vamos colocar em consulta pública e gostaríamos que houvesse uma participação muito grande da sociedade, porque é sim necessário rediscutir o nosso mercado de trabalho à luz das mudanças que estão acontecendo no mundo. Essa onda a gente precisa surfar nela, sobre o risco de ela se transformar num tsunami e nos engolfar todos. Então, sim, nós temos interesse em nos debruçar nesse problema que pode ser um problema, pode ser uma oportunidade de redefinir o nosso mercado de trabalho. Secretária, a pergunta agora de Rodrigo Constantino. Secretário, é mais ou menos na mesma linha, eu quero ficar ainda na questão trabalhista. Desde que começaram as mudanças modernizantes da lei trabalhista brasileira, que é absolutamente anacrônica e obsoleta, foram criadas só esse ano quase 1 milhão de vagas, ou seja, as coisas estão dando certo. E começaram rumores aí de que poderia haver uma volta do imposto sindical, do nefasto imposto sindical, inclusive até atribuindo isso ao senhor. Eu queria lhe dar a oportunidade de rechaçar em definitivo isso. Não há possibilidade de volta de algo tão ruim assim, né? Olha, nós temos Rodrigo, bom dia primeiro, obrigado pela pergunta. Nós temos um modelo sindical que eu chamo de trambolho. Ele existe há mais de 70 anos, ele está na nossa sala de estar, as pessoas se acostumaram com ele, alguns colocaram um quadro da família no trambolho, as pessoas assistiram televisão perto do trambolho, mas eu asseguro a vocês, é um trambolho. Esse trambolho, ele atrapalha o país. É claro que é necessário haver um movimento sindical sério que permita que haja negociações de acordos e convenções coletivas equilibrados, né? Porque essa é a essência do próprio capitalismo. Há um debate, há uma briga natural um conflito, eu diria, entre quem trabalha e quem emprega. Isso é natural. Agora, não é possível termos o modelo que temos, que é único no mundo de unicidade sindical. Então, nós começamos a quebrar esse processo com o fim dessa obrigatoriedade. É evidente que nós não temos nenhuma intenção de restabelecermos essa obrigatoriedade. O movimento sindical tem que ser bancado por aqueles que entendem que a sua ação, que a sua atividade é benéfica para os seus associados, e não por uma obrigatoriedade de quem quer que seja. Então, essa é a nossa posição, a posição do governo, e certamente essa discussão vai se estabelecer no primeiro semestre do próximo ano, e para deixar mais claro ainda por ocasião do debate no Congresso Nacional. Secretário, o financiamento do programa Verde e Amarelo não foi bem aceito pelo Congresso. A dúvida é, para bancar o custo do programa, a única fonte de receita disponível é mesmo taxar o seguro-desemprego? É a Kalina? Isso. Sou eu. Ô, Kalina, tudo bem? Bom dia. Bom, primeiro é importante colocar que todos são unânimes em aceitar e entender que é necessário darmos um estímulo para que os jovens que buscam o primeiro emprego consigam se inserir no mercado de trabalho. De 18 a 24 anos, essa taxa de desemprego beira 26%. Se você refinar mais ainda os dados e restringir para apenas aqueles que buscam o primeiro emprego, esse percentual sobe para 40%. Contra 11,5% nos demais segmentos da sociedade. Isso é um fato. O governo apresentou a inclusão previdenciária, ou seja, permitir que as pessoas que têm o seguro-desemprego, contribuindo, possam se aposentar mais cedo. Isso não foi bem aceito pelo Congresso e não foi bem aceito por parte da sociedade, que repercutiu nos meios de imprensa uma série de críticas. Ocorre que o próprio Congresso Nacional, que tem a legitimidade para fazer, já apresentou dentro do orçamento desse ano 1,5 bilhão de reais, fruto da economia gerada com ataque às fraudes no sistema previdenciário, como uma reserva que poderá ser utilizada pelo relator da MP 905 para a alternativa de financiamento dessa desoneração. Então, o Congresso, inclusive, já apontou uma solução que poderá ser votada pelos membros da comissão e colocada em prática a partir do próximo ano. Sami.
Sami, novamente, eu vou fazer 20 anos de formado em economia em 2020. E desde que eu sou estudante, existe aí uma vontade de reforma tributária. Mas a reforma tributária não sai, porque mexer num sistema, você acaba atrapalhando alguns que tenham ainda que propostas não tão republicanas. Agora, tem 2 propostas rolando no Senado que devem ir para votação. Qual que é a expectativa de termos, de fato, uma reforma tributária ainda no primeiro semestre de 2020? Sam, há uma vontade muito grande no Congresso, até, eu diria, uma certa disputa por protagonismo para se fazer reformas. Isso, por si só, é um fato que merece a atenção da sociedade brasileira. Veja, esse é um tema extremamente delicado, onde muitos interesses estão em jogo. Você, como um economista experiente, sabe que há lutas intestinas, que há problemas de disputa entre cadeias. No caso de serviços é uma cadeia curta, no caso da indústria é uma cadeia mais longa. Então, na hora que se busca equalizar tributos, necessário se fazer uma equalização desse processo. Existem os interesses dos estados, dos municípios, do próprio governo federal e do cidadão. Então, tudo isso certamente gera uma dificuldade maior. Agora, há uma disposição e, como eu falei anteriormente, até uma disputa por protagonismo. Então, eu estou otimista de que as coisas vão acontecer. Agora, no final do ano, houve uma composição entre Senado e Câmara para se fazer uma comissão mista, ou seja, os interesses vão convergir. O governo vai apresentar, no princípio do próximo ano, as suas contribuições para esse projeto e vamos aguardar. Eu acho que é necessário que haja uma grande discussão por parte da sociedade brasileira, porque se de um lado nós temos que ter o cuidado de preservar o financiamento do Estado brasileiro, que é hipertrofiado, que é obeso, que é muito maior do que a sociedade pode suportar, nós temos também que termos um programa de médio e longo prazo para que haja um desmame, para que o Estado diminua de tamanho e, por via de consequência, haja uma diminuição da carga tributária, que hoje é muito grande. E isso, aliado ao fato desse emaranhado, desse pântano burocrático, dificulta extraordinariamente a nossa competitividade e a nossa produtividade como país. Então, eu estou otimista que poderá sim acontecer no primeiro semestre do próximo ano, sempre. Uma reforma, talvez não a ideal, mas uma reforma possível que já aponte num caminho de sanidade, né, das nossas contas públicas e do nosso regime tributário, que é muito ruim. Rogério Marinho, secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Mais uma vez, secretário, muito obrigado por atender a Jovem Pan e desejamos ao senhor um bom Natal, um excelente ano e obrigado sempre pela forma gentil como o senhor sempre nos atendeu ao longo desse ano e até a próxima. Um abraço. Um abraço a vocês. É bom lembrar, além de desejar Feliz Natal e um próspero ano novo, que nós estamos vivendo um momento diferente do país. Taxa de juros, inflação, risco do país. Vamos acreditar no Brasil que ele vai dar certo. Um abraço grande. Obrigado. Obrigada, secretário.